Olá pessoal, saudações musicais. Bem-vindo a mais um personagem da série Quem é Quem, no seu canal, No Tempo da Música. Sem mais, vamos ao vídeo. A música na Idade Média é considerada o primeiro e mais longo período da música erudita, tendo por volta de 1000 anos de duração, algo que só pode ser constatado devido ao interesse do Papa Gregório II em padronizar e catalogar a música monofônica, com textos sagrados e sem acompanhamento instrumental, recebendo por isto, nos anos posteriores ao seu reinado papal, iniciado em 1715 e findo em sua morte, 731, o nome de canto gregoriano. Leonin, primeiro mestre do que veio a se chamar Escola de Notre Dame, acrescentou uma voz acima deste canto monofônico, dando flexibilidade às notas e às sílabas, criando para isso uma nova maneira de medir o ritmo. A esta inovação foi dado o nome de organum. Mas quem trouxe uma maior complexidade ao organum, acrescentando uma terceira e quarta voz a este canto, foi seu aluno, Perrotin, o Grande. Pouco se sabe sobre sua vida, ou se realmente existiu, ou se realmente tinha esse nome. Mas, historicamente, houve um grupo de compositores responsáveis por modernizar a música sacra durante o período de construção da grande Catedral de Notre Dame, em Paris, iniciada em 1163. E as obras que hoje atribuímos a Perrotin é realmente comprovado, pelo estilo e pela forma, que foi escrito por uma única pessoa. Onde e como, então, surgiu este personagem na música? Um estudante inglês do século XIII, conhecido como Anonymous IV, é o único que documentou a existência de Leonin e Perrotin, considerando em seus escritos que o aluno, Perrotin, superou o seu mestre em qualidade técnica e desenvolvimento musical. O próprio nome já causa uma certa curiosidade. Perrotin é o diminutivo de Pierre, algo que à época demonstrava um certo respeito, porém o próprio Anonymous IV dá a ele o título de Magnus, de onde advém a sequência O Grande. Considerando que a pessoa a quem Anonymous IV chamou Perrotin realmente existiu, ele provavelmente seja francês, nascido por volta de 1160, 1170 e morrido, possivelmente, em 1238. Na composição de um organum, é escolhida uma canção de canto gregoriano ou canto-chão, onde um tenor mantém o canto original com poucas sílabas e notas exageradamente longas. A esta voz, acrescenta-se uma voz mais aguda, como um solo, com maior liberdade rítmica em relação ao tenor. Em determinado momento, as duas vozes passam a fazer um canto mais ritmado, cruzando-se em certos pontos da música. A primeira parte é dada o nome de decan e a segunda, clausula. A criação deste estilo de composição é atribuída a Leonin, porém, Perrotin pode ter escrito ou revisado mais de 150 peças litúrgicas de estilo decan, a maioria por duas vozes. Mas quando acrescentou mais duas vozes ao organum, Perrotin criou uma harmonia suave com vozes agudas e graves, subindo e descendo a escala com enorme facilidade, onde ora se apresenta um canto homofônico, ora polifônico e, em determinados momentos, um moderado e adequado contraponto. Essa maneira de escrever já foi, por alguns, associada às colunas da grande Catedral de Paris, com seu estilo gótico, onde as notas se entrelaçam, trazendo beleza e sustentação ao completo da obra. Perrotin revisou a obra de seu mestre e adicionou várias outras, registrando tudo no Magnus Liber Organi, Grande Livro de Organum, compilação esta originalmente atribuída a Leonin. Perrotin compôs duas peças a quatro vozes, Viderunt Omnes e Sederunt Principes. Dois aleluias a três vozes, Posui Auditorium e Nativitas. E ainda mais 9 peças que, devido ao estilo e forma de composição, são atribuídas a ele por estudiosos da teoria e história da música. Quando Perrotin expandiu a polifonia a 3 e 4 vozes, ele realizou um trabalho inovador e de grande importância para a história da música, pois a partir dele formamos o conceito de harmonia, e a partir dele também formou-se o que conhecemos hoje como canto coral em sua mais bela forma.
Todos os personagens citados nesta matéria fazem parte do período da música medieval, em uma subdivisão conhecida como Ars Antiqua. Leia um pouco mais sobre esta fase, além do texto deste vídeo, em 2 outras matérias no blog do Gesiel. São elas: o surgimento e os primeiros desenvolvimentos da polifonia e o cantochão e o canto gregoriano na liturgia católica. A fase do período medieval que sucedeu a Ars Antiqua é denominada Ars Nova. Sobre esta fase, há mais 2 artigos muito bons: Guilherme de Machaut, o nome da Ars Nova, e que também pode ser encontrado neste canal, e um estudo de um trecho da principal obra deste compositor, a Isorritmia na obra de Machaut. Deixe seu like, assine o canal, compartilhe o vídeo com seus amigos músicos e clique no sino para receber notificações de novos vídeos. Um abraço e até o próximo personagem.